Percebendo que todas as tentativas de incriminar Lula pode ser que não sejam concretizadas, porque até agora não encontraram nenhuma prova concreta de algum caso que possa colocar o Lula na cadeia. Além do mais, as pesquisas de opinião pública mostram que o Lula está liderando ainda disparado o primeiro turno das eleições e muito provavelmente também ganharia uma eleição à presidência do Brasil em 2018 ou mesmo em 2017. Já a partir de agora, o Lula ganharia essa eleição provavelmente. Né, e entendendo que o papel, né, da economia, que a grande esperança da oposição era que a economia desse um salto e fosse, desenvolvesse tudo, mas na verdade está indo cada vez mais para baixo. A perspectiva de crescimento do Brasil para 2017 ainda não existe, ainda é recessão. 2018 provavelmente também recessão. O PSDB lança uma nova ofensiva para tentar barrar a candidatura de Lula para a presidência do Brasil. Uma proposta do PSDB torna inelegível o candidato que já foi 2 vezes chefe do executivo. É isso mesmo. Tentaram de toda forma, não conseguiram, então vão tentar por essa forma aqui. A notícia foi publicada no dia 30 de dezembro de 2016, provavelmente aí no final do ano, não quer chamar muita atenção, quem sabe aprovar aí por debaixo dos panos para a população não ver, afinal de contas vai estar todo mundo festejando aí Ano Novo. Aí o PSDB entra agora com essa proposta que foi publicada, então, essa notícia aqui na agência do Senado no dia 30 de 12 de 2016. Portanto, não vou precisar confirmar a notícia porque, bom, é um site oficial aqui do Senado. Vou deixar o link aí para que vocês possam ler. O texto é pequeno e diz o seguinte: uma mudança na Constituição pode proibir a reeleição de candidatos que já tenham exercido por 2 vezes mandato de chefe do Poder Executivo. De iniciativa do senador Paulo Bauer, do PSDB de Santa Catarina, e apoiado por outros senadores, claro, imaginem quais são os senadores que vão apoiar isso. A proposta de emenda à Constituição, novamente, querem alterar a Constituição, a PEC 41, está aguardando designação do relator na Comissão da Constituição, Justiça e Cidadania. A medida atingiria os cargos de prefeito, governador e presidente da República. A proibição deve ocorrer mesmo que os cargos tenham sido exercidos em estados ou municípios diferentes, de forma não consecutiva e ainda que em decorrência de sucessão ou substituição nos 6 meses anteriores ao pleito. O autor da PEC registra que nos Estados Unidos já existe desde 51 a limitação do exercício de 2 mandatos de presidente da República, consecutivos ou não. Seria muito bom que o Brasil fizesse algumas coisas que nem os americanos fazem, sinceramente. Principalmente um capitalismo em que o Estado ganha dinheiro e não um capitalismo em que o Estado é saqueado, né, como esses representantes dessa direita, que eles chamam de direita no Brasil, que também não é muito direita. Paulo Bauer lembra que, com base no atual ordenamento constitucional, nada impede que um cidadão já reeleito para a chefia de poder executivo exerça o cargo novamente, desde que observado o intervalo de uma legislatura. O senador argumenta que, na prática, essa medida permite perpetuação de uma pessoa ou grupo no poder, o que conflitaria com princípios republicanos como temporariedade e alternância. É engraçado o seguinte: o Paulo Bauer, ele é essa pessoa aqui, ele foi deputado, agora ele é senador por Santa Catarina. Tá aqui, o partido dele é PSDB, mudou várias vezes aqui de partido, né, administrador de empresa, não sei o quê. Ele é político desde 1991, quando foi eleito deputado federal por Santa Catarina. De 91 até 2016, são 25 anos de carreira política. Em 25 anos de carreira política, ele nunca teve essa ideia. Inclusive, Fernando Henrique também foi presidente nesse período, ele também não teve essa ideia. Aí, o que você acha que está motivando isso? É como eu falei no início do vídeo, vamos falar aqui os detalhes e vamos analisar por que agora o PSDB, através da figura aí do senador Paulo Bauer, está querendo fazer isso. A primeira coisa é o seguinte: publicado aqui no Estadão, no dia 24 de dezembro de 2016, diz o seguinte: o PT lança Lula candidato à presidência no início de 2017. Estratégia do partido é aproveitar a baixíssima popularidade de Temer e reforçar a defesa jurídica do ex-presidente, que é réu em 5 ações penais e pode ficar inelegível. Claro que muita gente reclama, porque às vezes eu coloco, você está colocando
sites e blogs aí que são tendenciosos. Realmente o Estadão é tendencioso, mas mesmo assim, né, uma mídia conhecida no Brasil, eu vou utilizar aqui o Estadão para citar essa referência. Então ele fala aqui que o PT pretende lançar a pré-candidatura do ex-presidente Lula. Bom, fato é, existe o interesse sim do PT, e o Lula já deixou algumas vezes meio claro aí que ele pretende se candidatar caso seja necessário para lá. Bom, o que tudo indica, vai ser lançado presidente. E o que o povo pensa sobre a candidatura de Lula? Olha, a última pesquisa, que é do Vox Populi, né, que é seguida, por exemplo, do Datafolha, Ibope, todos eles mostram a mesma coisa, que o Lula lidera a corrida presidencial em 2018. Isso mesmo com toda a perseguição midiática que o Lula sofre, ó, independente da minha opinião ou da sua, independente do partido que você é. Lula sofre uma perseguição midiática. Fato. Ok? É uma perseguição. Ela não é de 1 ano nem de 2 anos. É de toda a carreira política do Lula. Ele sofre perseguição midiática. E mesmo com perseguição midiática, vamos falar de política, estratégia. O Lula lidera a corrida presidencial. A Lava Jato, né, ela tenta incriminar também o Lula. Né, vamos terminar essa questão, esse assunto aqui da preferência popular. Existe uma outra pesquisa que pergunta quem foi o melhor presidente que o Brasil já teve. E o Lula também lidera essa pesquisa. Então, problema, né? Hoje, Lula ganharia para presidente. E o que o povo acha quem foi o melhor presidente do Brasil? Hoje, eles acham que foi o Lula. Tá? Tem, claro, algumas pessoas falam Getúlio Vargas, mas as pessoas que viveram hoje, muito provavelmente, né, poucas pessoas que viveram hoje viveram Getúlio Vargas. Então, a lembrança é mais do Lula. Logicamente, que uma comparação direta entre Lula e Getúlio Vargas, a população hoje vai falar mais do Lula pelo fato de não ter vivido o governo de Getúlio Vargas. A análise de quem seria o melhor deveria ser feita de outra forma. Mas hoje, uma pesquisa espontânea mostrou que o povo acha Lula que foi o melhor presidente do Brasil. Lula também, ao mesmo tempo, é a pessoa que tem mais, digamos assim, inimigos ideológicos. Tem muita gente que não gosta do Lula, mas também tem muita gente que gosta do Lula. E na soma de tudo isso, o povo, a maior parte, respondeu que Lula foi o melhor presidente. Agora, outra coisa, a Lava Jato, ela foi uma operação que se concentra hoje, ela começou com a história da Petrobras, e hoje, basicamente, a gente vê Lava Jato e Lula. Você não vê muito assim Lava Jato e outras coisas, basicamente Lava Jato e Lula. Está se resumindo cada vez mais ao processo de criminalização de Lula. E aí eles fizeram uma semana intensiva, chamaram diversas testemunhas de acusação. Aí só vê testemunha de acusação na Lava Jato, todo mundo para acusar o Lula. Chega lá na hora, ninguém tem prova de nada. Só ouviu falar que não sei quem falou para não sei quem, que conversou com o gato miou pro cachorro, o cachorro latiu, o papagaio escutou, e todo mundo é uma conversa, todo mundo tem certeza, mas ninguém consegue provar nada. Então a Lava Jato hoje se resume a isso, comandada pelo Moro, que pretende se mandar para os Estados Unidos. Parece que, não sei, é uma coisa estranha, né? Você faz uma operação investigativa aí, policial, talvez a mais importante dos últimos anos do Brasil, a mais importante, ou pelo menos a que teve mais mídia, né? E de repente você já está planejando ir embora do país. É um negócio estranho. Mas bom, de qualquer forma, nenhum das testemunhas de acusação foram capazes de mostrar documentos ou alguma coisa que de fato sirva de prova para que o Moro possa prender o Lula. Eu acho que o Moro deve estar com as unhas tudo ruídas já, né, todo dia pensando como é que eu prendo o Lula, como é que eu prendo, e já acabou com as unhas do dedo, já acabou com tudo, do pé, roeu tudo, pediu da mulher, dos filhos, roeu unha para danar, e não consegue a tal da prova, né, porque o que a gente vê hoje é o seguinte: a mídia já condenou, boa parte da população também já condenaram o Lula, só falta achar a bendita da prova. Até agora não acharam a prova. É um linchamento público que a gente presencia. Pois bem, uma outra coisa interessante é que o Temer pode não completar o mandato. Ele está sendo julgado pelo TSE, né? A chapa Temer-Dilma pode ser, digamos assim, bloqueada, e aí o Temer teria que sair. O que significa que o Brasil poderia ter uma eleição indireta. O Congresso escolheria. Só que o TSE parece que mudou de opinião e falou o seguinte: a ação no Supremo Tribunal Federal pode levar a eleições diretas em 2017 se Temer for cassado. Ele diz aqui, ó,
Uma ação que pode levar à convocação de eleições diretas para presidente caso Michel Temer seja cassado pela Justiça Eleitoral está pronta para ser julgada no Supremo Tribunal Federal. Ou seja, se houver eleições diretas, aí o plano do PSDB de chegar ao poder estaria prejudicado. Porque as pesquisas estão mostrando que numa eleição direta o Lula ganharia. A proposta de governo de Lula ganharia. E o PSDB estava meio que seguro, porque se houvesse tanto que o pedido, né, esse pedido aqui de investigar a chapa Dilma Temer, ele é do PSDB. Então a esperança era isso. Eles colocavam o Temer, depois davam o golpe, aí o PSDB, que domina todo o parlamento brasileiro. O Brasil hoje é refém do PSDB. E aí, vendo esse vídeo, você vai entender. O PSDB tem pessoas-chave dentro do legislativo, do executivo, do judiciário. Então o pensamento deles era esse. Bom, terminou a eleição indireta, a gente tem lá o Congresso dominado e aí vamos eleger alguém do PSDB. Inclusive, algumas pessoas falam que poderia ser até o próprio Fernando Henrique Cardoso. Né? Poderia ser ele. Então, eles perceberam também uma outra coisa importante, que nos últimos dias, cada vez mais, o PSDB está sendo responsabilizado pelo golpe parlamentar que teve no Brasil em 2016. Cada vez mais está ficando mais claro a atuação dessas pessoas, porque se você presta atenção, a Dilma, que não tem nenhuma acusação contra ela, sofreu um golpe de corruptos. Todas as pessoas que hoje estão no poder no Brasil estão envolvidas em processo de corrupção e acusações seríssimas. O Temer é acusado de vender leis e medidas provisórias. É acusado de receber propina via Caixa 2. Inclusive na Operação Lava Jato, que tenta proteger também, de vez em quando. O Aécio foi delatado em tudo que era coisa possível, em todos os casos. Furnas, Petrobras, todos os casos possíveis. O Aécio está sendo acusado. É um presidenciável. O Alckmin também metido em enroladas. Máfia da merenda e outros casos aí. O Serra também propina, Caixa 2 na Suíça. Então o PSDB hoje estaria prejudicado numa eleição. As pesquisas também mostram que cada vez mais os candidatos do PSDB têm menos chance de ganhar uma eleição. Estão ficando cada vez mais para trás. Por que isso? Porque o pessoal está responsabilizando cada vez mais o PSDB pelo golpe parlamentar que teve no Brasil em 2016. A coisa está ficando preta. E aí você entende, com toda essa movimentação dos tabuleiros, aparece o bendito senador Paulo Bauer, com 20 anos de carreira, que nunca teve essa ideia antes, aí teve a brilhante ideia agora de dizer que não, o cara que já foi presidente 2 vezes não pode ser candidato. O objetivo disso aqui, pessoal, não pode ser outra coisa senão afetar diretamente Lula, porque hoje o único candidato que já foi presidente no Brasil é o Lula. Aí eu faço um desafio que é o seguinte, para a democracia, né? Se o povo quer o Lula é porque o povo gostou da administração do Lula, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, se você está convicto que você está fazendo a coisa certa, PSDB, então por que o medo? Você só teria medo se você tivesse convicto que o que você faz não é correto, que está quebrando o país, porque o plano de governo que está sendo apresentado aí é o do PSDB, eles são responsáveis direto pelo entreguismo que está sendo feito no Brasil diariamente, e esse entreguismo não está melhorando a economia, que a esperança deles é que o entreguismo vai melhorar a economia, não está entregando. Aí o PSDB age como um partido covarde, que tem medo da disputa nas urnas. Se o PSDB tivesse convicção que eles estão certos, eles não correriam, eles não teriam medo das urnas. O que a gente está vendo aqui, pessoal, é uma atitude covarde de um partido golpista, que cada vez mais fica mais claro para a população brasileira que o PSDB é hoje, junto com o PMDB, os 2 principais inimigos do Brasil, como partidos. E eu não estou pregando aqui a extinção dos partidos, não como eles fazem. Eu acho que é necessário ter oposição.
mas só que está caindo a ficha de boa parte da população do que de fato aconteceu em 2016. Bom, essa também foi um vídeo também que é baseado na minha opinião, mas você pode ficar à vontade para discordar da minha opinião. A notícia está aqui, você pode ler a notícia e colocar a maneira como você pensa. O importante, o objetivo do canal Notícias Comentadas é que você faça uma reflexão sobre o caso. Eu apresentei a notícia para você e apresentei alguns outros elementos que vão construir, na minha visão, por que o PSDB está fazendo esse tipo de jogada aqui. Você pode apresentar a sua versão, contanto que a gente inicie o debate para falar sobre essa questão aqui. Por que o PSDB está interessado em barrar quem já foi presidente 2 vezes? Por que esse medo tão grande se ele tem convicção de que o que ele está fazendo está certo? Um grande abraço e a gente se vê então na próxima notícia. Até lá.